Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 25 de fevereiro, mais uma terça-feira, e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere aí deixar o seu like, porque ajuda muito o meu trabalho desse lado. Beleza? E quem quiser, meu Instagram aí também para vocês, fico sempre à disposição de vocês por lá. Ok? Dito isso, partindo direto já para o gráfico, estou gravando aqui um pouco antes do fechamento, tá, pessoal? Agora são 5h30. Assim, dia normal, tá? Nada de novidade, tá? É basicamente um dia aqui lateral. Ponto principal aqui agora é o 123, tá? O que a gente não pode perder é o 123, tá? A correção até aqui, ok. O que não pode é começar a fechar aqui embaixo, tá? Vamos ver se segura aqui nessa região para tentar entrar mais uma pressão compradora assim, olha. Como a gente viu que das últimas vezes acabou entrando nesse repique, tá? Mas, vamos ver, né? Tem bastante ainda resultado das empresas para sair. O mercado deve dar uma segurada até as principais ações soltarem os balanços, tá? Mas é isso, pessoal. A região principal de ponto de atenção é aqui o 123. E aí para cima tem aquela zona que eu já comentei com vocês há um bom tempo, que é a zona aqui dos 130 mil pontos, tá? Por enquanto novidade nenhuma. O dólar fez o repique que a gente comentou, né? Movimentação de alta seria provavelmente só um repique, bate nessa resistência, linha de tendência de baixa de curto prazo, já sente, devolve toda a movimentação, até o momento com uma queda aí de 0,30. Se voltar para perder fundo no 5.690, aciona um pivô de baixa que abre espaço para buscar a zona dos 5.500, ou seja, o que dá um certo ar de positivo para a nossa bolsa, considerando que geralmente quando a gente tem dólar para baixo, o Ibovespa é para cima, tá? Então se de fato a gente tiver essa retomada do dólar mais para baixo, quem sabe a gente não tem ainda uma movimentação para cima do nosso Ibovespa, tá? É... Bom, vamos lá fora. S&P segue totalmente lateral em topo, tá, pessoal? Totalmente congestionado. Para acionar pivô, só rompendo a faixa lá dos 6.150 pontos. Por enquanto, segue totalmente lateral. O Nasdaq, uma queda um pouco mais forte no dia de hoje, uma queda aí de 1%. Tá? A gente pode considerar essa lateralização também no Dow Jones, tá? Com suporte na região dos 18.840 e resistência nos 20.230, totalmente lateral, sem tendência nenhuma no curto prazo. O Brent acionou o pivô de baixa ontem, olha, perdeu os 74, agora abre espaço para buscar os 71, tá? Aqui não tem mais nada para fazer, né? O minério de ferro também ontem sentiu bastante, acabou fechando abaixo novamente daquela tentativa de romper essa resistência, demonstrando aí bastante fraqueza na ponta compradora e deixando o movimento totalmente travado, com suporte nos 95 e resistência no 109. Já o DXY segue a movimentação para baixo, né? Ele ainda não acionou a nova venda que é acionada na perda da mínima de ontem, mas próximo alvo bem encaixado nessa região aqui dos 105 dólares, tá? DXY aí que agora entrou bastante pressão vendedora no curto prazo, tá? A gente pode atualizar essa linha para essa LTB, ou vamos ver se tem um canalzinho. Um possível canalzinho aqui também sendo formado, mas de qualquer jeito, suporte sendo alvo agora do 105.500, 105.50. O DAX segue o processo de correção, estava muito esticado, não tem nada para fazer. Hang Seng agora entrando numa correção, mas ontem fechou bonito. Normal que perdesse um pouco de força aqui, né? Tem aquela questão do fechamento de gap aqui nessa região, olha, dos 24 mil pontos, tá? Normal que entre correção, também não vejo nada para ser feito agora. Bolsa da Rússia acionou o pivô de alta, mas não faz um fechamento legal, tá muito esquisito isso aqui, né? Mas tem alvo lá nos 3.490. O Dow Jones segue tentando se recuperar. Ontem e hoje entrando bastante volume comprador acima da média, mas de certa maneira um movimento também aqui bem congestionado, tá bem parecido aí com o S&P e o Nasdaq, né? São bem parecidos. A gente poderia considerar
essa lateralização e ainda assim passando aqui, né, estruturando uma linha de tendência de alta, já ia falar de baixa, mas é de alta aqui nessa região também, tá? Que dá para considerar. O ouro corrigindo, né? É uma correção um pouco mais forte, uma correção de 1,35, mas também não vejo nada como fora do normal, tá até se aproximando de média móvel de 20, poderia corrigir tranquilo até a média móvel de 50 também, lá na região dos 2.790. Tá para cima, ainda segue alvo nos 2.970 e depois 3.000 dólares. A prata segue mais fraca, né? A prata é como se fossem as altcoins da cripto, né? Então o ouro sente um pouco, a prata ela acaba sentindo bem mais. Ela chegou a acionar o pivôzinho de alta, não conseguiu dar sequência no movimento e segue agora um padrão mais congestionado novamente, tá? Partindo para as criptos, finalmente o Bitcoin se movimentou, né? Foi para baixo, mas felizmente entrou movimentação. Quanto mais rápido ele se mexer e sair dessa consolidação é melhor, seja para cima ou seja para baixo, tá, pessoal? Como eu entendo que a tendência ela ainda é de alta, tá? Movimento aqui de pega de liquidez, ou seja, chegou num consenso de preço nessa região que não tinha mais pressão compradora, né? Nos 96 mil dólares. É normal que haja essa correção mais para baixo. Tendo em vista que a gente puxou em linha reta, a gente saiu dos 67 mil dólares e bateu 108.900, tá? Isso foi uma alta em linha reta, olha, de 60% sem nenhuma correção aqui no meio. Então, mesmo antes de formar essa consolidação em topo, quando a gente tinha só essa parte aqui do gráfico, olha, basicamente, começando aqui esse movimento mais congestionado, eu já comentei com vocês que a gente poderia ter uma correção do Bitcoin um pouco mais ampla, que aí seria, né, usando como base para isso, entre máxima desse movimento em linha reta e mínima usando aqui a retração de preço. Então já faz tempo que eu tenho aqui anotado para vocês. A primeira região de suporte foi essa aqui que segurou muito bem na faixa dos 90 mil dólares. Perdeu esse fundo, acionou um pivôzinho de baixa. Próximas zonas que deve ser revisitada, 85.500 dólares. Depois, outro nível de retração, os 80.880. E vocês lembram que eu comentei que ainda haveria possibilidade dele voltar para cá, olha, 74 mil dólares. Isso antes dele fazer esse pivô, né? Quando ele ainda estava aqui, olha. Eu comentei com vocês. Por quê? Vou repetir aqui, vou voltar. Porque, seguindo a ótica lá do gráfico mensal, do gráfico semanal, vamos colocar as médias. Olha esse movimento, tá? Olha esse movimento. Ele subiu totalmente em linha reta, pessoal. Anterior aqui, olha. O que ele fez? Passou aqui quase 6 meses, né? Metade de um ano corrigindo. Chegou na média, entrou em impulsão compradora. Novamente, olha a distância que a gente está da média móvel de 20 no gráfico mensal. Eu já fiz essa análise com vocês, mas eu vou refazer aqui novamente, porque todo mundo fica morrendo de medo agora que vê essa movimentação do Bitcoin, né? Eu já entendo ser possibilidade, tá? É oportunidade. Então seria a gente ver o Bitcoin corrigir pelo gráfico mensal até a média móvel de 20, olha. Se ele voltasse para 70 mil dólares, 68 mil dólares, seria ele voltar na média móvel de 20 do mensal. Eu pergunto, é para desespero ou para oportunidade? O que aconteceu nas últimas vezes que aconteceu isso? Ó a distância, olha essa movimentação de alta que ele fez. Muito distante da média móvel de 20. Fez uma correção, onde que subiu de base, média móvel de 20. Aqui, só que no movimento mais curto, que ele ainda não estava em tendência de alta, foi o pivô que deu início a essa retomada de fluxo comprador, numa movimentação direcional para cima. Quem serviu de apoio? Média móvel de 20 e média móvel de 50. Então, olha a distância que ele está pelo gráfico mensal, por isso que eu comentei. Ainda assim, ele tinha deixado esse fechamento de reversão no topo, olha, que foi acionado no mês seguinte, conhecido como janeiro de 2025, né? O mês passado. Seria super normal ele voltar aqui para essa região dos 73 mil dólares, dado que é o último topo histórico aqui, olha. É esse pico, essa cabeça de pivô que ainda não foi testada como suporte, então seria normal se ele voltasse para cá, fazesse uma correção mais ampla, beleza? Só para mostrar isso para vocês. Por isso que eu entendo ser muito mais uma oportunidade do que desespero, tá? Ah, mas para quem faz DCA, ok? Inclusive, essa foi uma pergunta que me fizeram hoje. Ah, eu tenho X dólares para comprar em cripto, como é que eu faço? Cara, se eu entendo que esses 3 pontos são possíveis de correção e eu não tenho bola de cristal para saber na onde ele vai parar e se vai parar aqui
e vai voltar a subir, ou se vai lá em cima, cara, eu fraciono minha compra. Eu vou dar um exemplo, eu tenho $4.000, ou R$ 4.000, tanto faz. Eu já tinha comentado com vocês, compro uma parte nessa região de suporte, assumo que eu não sei o que o mercado vai fazer e posiciono uma ordem aqui nos 85, 86, coloco uma ordem nos 80.880 e deixo uma ordem nos $74.000. Se eu entendo que isso aqui pode ser uma correção ainda dentro de uma tendência de alta, por conta do contexto que eu já mostrei para vocês, entendendo que 2025 ainda tem mais espaço para continuar sendo comprador dentro de cripto, eu vejo isso como uma ótima oportunidade. Tá? Acho que a gente tem que entender que se o Bitcoin for fazer essa correção mais ampla, as altcoins vão sofrer muito mais. Muito mais. Porque a correção ampla no Bitcoin, as altcoins derretem. Não, isso é fato, tá? Não tem o que fazer. Ok? Mas enfim, é isso. E aí a gente vai ver aqui Ethereum e as altcoins pancada para baixo, mas a gente vê que já começa a entrar absorção, olha. Já teve absorção aqui, já teve absorção aqui, deixa eu trocar o gráfico aqui, que é esse aqui que está com os estudos melhor. Né? Tem a região aqui embaixo dos 2,100, então eu entendo ser também oportunidade, tá? Apesar de concordar e confessar que tá um saco olhar o gráfico, principalmente de Ethereum, que ele não se mexe nada dentro dessa congestão aqui ampla, então tem suporte nos 2,100 e tem resistência nos 4,100. Basicamente é um movimento aqui lateral, ok? Eu não vejo sentido em vender aqui, olha, se eu fosse, deixa eu ajustar aqui, se fosse passar essa linha azul aqui de suporte, olha, é região de compra nessa zona, tá? E ainda assim tem uma linha de tendência de alta de médio prazo que passa nessa região, olha. Tá? Então, apesar disso, e entender que se o Bitcoin fizer de fato a correção lá para $73.000, tem a possibilidade gigantesca dessas altcoins derreter ainda mais para baixo. É o que eu falo. Nessas horas, se você tem espaço na carteira para tomar um pouco mais de risco nas altcoins e também conseguindo montar posições, comprar, no caso, Bitcoin também mais barato do que ele estava, né? Ele estava 108, aí todo mundo reclama que ele está 108, aí ele cai para 88, ainda dentro de uma tendência de alta. Você quer comprar, você não quer vender, você não quer ficar desesperado, entende? Então é hora de aproveitar, claro, selecionar ali algumas altcoins para tomar um pouco mais de risco, saber que o dinheiro que você está colocando ali você pode perder 100% dele e alocar em alguns projetos que você vai conseguir comprar de fato a preço de banana, beleza? Que já é o caso das que eu comento aqui com vocês. Mas enfim, eu vou passar rápido para não perder muito tempo aqui, tá? É mais para dar justificativa para vocês, porque com essa queda aí eu acabo recebendo muita pergunta, muita dúvida, muito medo, mas o que eu trago aqui para vocês é exatamente o jeito que eu trabalho, a minha carteira pessoal e o meu jeito de ver o mercado, tá? Eu não digo que é o jeito certo ou o jeito errado, é o jeito que eu faço para mim e ainda estou descobrindo e estudando em cima disso, né? Porque é o primeiro ciclo que de fato eu pego ele completo, né? Eu conheci cripto fazem, sei lá, fazem 3 anos, talvez, eu não lembro agora, mas enfim, pouco importa. Então, o que eu trago aqui para vocês é o do meu conhecimento dessa maneira de ver o mercado, tá? O que eu falo de altcoin? Ah, você gosta de altcoin? Cara, gosta ou não. Dos projetos em si, eu não sou fã de projeto de altcoin. Porque a maioria de fato não tem muita utilidade. Que você fala, meu Deus do céu, é um puta de um negócio. É mais para aproveitar essas oportunidades e alguns projetos que ainda têm uma certa usabilidade dentro do mundo cripto, para tentar pegar um pouco mais de simetria para converter depois esse lucro exatamente para Bitcoin, para Ethereum, mas sempre a maior parte reverter para Bitcoin, reverter um pedaço de dólar e gerenciando essa carteira para que depois, quando entre no mercado de fato de tendência de baixa, eu consiga acumular mais Bitcoin e ter um caixa para aí voltar a estudar sobre as altcoins, qual que é do momento e blá 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 do outro ciclo e tomar mais risco novamente, tá? E o processo ele vai sempre continuando, mas é só para dar uma justificativa para vocês. Polkadot também tem essa zona de suporte entre a força compradora, né? Basicamente também entrando não, trabalhando aqui em um contexto totalmente lateral, Polkadot, né? Então se eu tivesse que fazer alguma coisa aqui, não seria vender aqui, né? Seria montar a posição, se fosse o caso, e Polkadot fosse uma das que eu escolhesse para colocar em carteira caso não tivesse nada, seria uma boa possibilidade nessa região aqui dos 4, tá? A VAX, mesma coisa, segue lá na zona de suporte dos $22, abaixo de 19, abaixo de 17. AVE
movimentação um pouco mais forte, chega até a romper a zona de suporte do canal de alta, tá? E aí depois outra zona de suporte só lá embaixo no 156. Depois eu arrumo aqui, para não perder muito tempo aqui em cripto. Maker se recuperando, ó, subiu 13%, é o que eu falo, olha lá onde que ela tava, $900. Caraca, que coceira no nariz, o bigode da coceira no nariz. Ai, ai. E MakerDAO, olha lá, deu uma pancada, cara. Né? Deu uma pancada, olha. Subiu aí, acho que foi 26% em um único dia. Então também é uma altcoin interessante, né? É emissora de DAI, mexe com tokenização de ativos. Se eu não me engano, tem tokenização de títulos americanos também. Mas é que ela é altcoin, pessoal. Então é volatilidade, é o que eu digo. Nunca falei para vocês que não ia ter volatilidade. Pelo contrário, se você não tem que ver qual que é seu perfil. Ah, não gosto de muita volatilidade. Então foge de altcoin. Foge de altcoin, porque aqui é volatilidade sem dó e sem piedade. Já falei dos meus casos aqui, né? Que já vi moeda que eu tenho ainda subir 80, 100% e não realizar ainda. Depois ver ela cair 30, 50, né? Altcoin no caso. A Ondo também está corrigindo, não tem nada interessante. Não vou me estender aqui, que já me estendi demais ali para explicar. Meu Deus, você no nariz, cara. Link também testa lá a zona de suporte desse canalzinho de baixo que era de correção, acaba dando uma recuperada. A gente já vê que tem uma grande absorção de compra. Volume comprador também acima da média, ou seja, essas regiões aqui, olha, esse contexto que eu falei para vocês ali em Bitcoin e Ethereum, é o que acontece nessas altcoins que tem um pouco mais de utilidade, né? Ele cai nessas zonas aqui de suporte de médio prazo dentro de uma tendência principal do Bitcoin de alta, que é o parâmetro do mercado cripto, a galera aproveita para montar a posição mais barata, tá? Dito isso, voltando para a nossa bolsa, as duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, e depois a análise é pedido de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, e lembrando, você aí, caso gostaria de ver análise de alguma ação em específico, é só deixar aqui nos comentários que eu sempre trago análise para o dia seguinte. Beleza? Cara, só ativo que não costuma subir muito subiu hoje, né? Então a gente tem aí Azul subindo 8%. Não vejo nada totalmente congestionado, tá? Aqui para gerar algo interessante para cima, só rompendo essa linha de tendência de baixa de médio prazo. Mglu, deixa eu ver aqui. Não vejo nada interessante para fazer não, tá? Não vejo nada interessante para fazer não. Acabou perdendo força, a movimentação de ontem não foi tão legal. Quem sabe até se recupera depois dessa alta de hoje, né? Olha, quem é um pouco mais arriscado, se quiser tomar posição na máxima de 7,50 e o stop na mínima 6,83, o stop de 9% para tentar buscar LTB 25%. Só tem que ver se não vai sair o resultado da empresa, tá? A divulgação de balanço. Porque se for sair agora, já falei que não dá para operar quando sai os balanços, tá? E Duque também em processo de correção, vendo onde tá as médias, veio na média, olha. Média móvel de 20, se amanhã romper a máxima aqui ainda dá para ir. Só que a 20 virou para baixo, né? A 20 virou para baixo. Ó. Mas se romper a máxima amanhã, só que entrou muito volume, olha, muito volume de venda, tá? Deixa eu tirar tudo isso aqui, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu jogar esse estudo para cá, olha. Amanhã se romper a máxima, eu vejo compra em Edux sim, tá? Que ela voltou aqui e corrigir, olha, em cima de um nível muito importante de antigo ponto de resistência da congestão anterior, agora como um suporte. Tá? Seria interessante se tivesse parado um pouco mais acima, lógico, mas ainda está aqui dentro do contexto. Amanhã, se entrar uma pressão compradora, até dá para tentar algo aí para cima. Mas esse volume aqui, a maior probabilidade é que siga mais para baixo, né? Cogna, do mesmo setor, a gente comentou que deveria dar uma puxada até 1,89, não conseguiu chegar até lá, parou antes. Aqui não tem nada para fazer, tá, pessoal? Nem compra e nem venda, tá? Se a nossa bolsa gerar a retomada ali mais positiva, eu entendo que pode deixar um fundo interessante nessas regiões, tá? Mas por enquanto ainda nada.
Açaí, cara, açaí eu já acho interessante hoje, tá, pessoal? Corrigiu, olha, dá para tentar algo aqui de continuação. Ele vem e fez esse processo de correção. Não parou na 9, parou na 20 aqui junto com a 50, olha. Rompendo essa máxima aqui que já foi acionado hoje, eu vejo uma tentativa de comprinha com stop na mínima, tá? Correção aqui entre a média móvel de 20 e entre média móvel de 50, tá? Quem sabe seja a formação de um fundo ascendente para tentar armar um pivô. A movimentação, ou seja, de expansão, perna 1 de alta, perna 2 de correção, vê se forma um fundo ascendente aqui e a partir disso tenta algo assim, olha, para voltar a romper esse topo e acionar de fato um pivô aí de alta, tá? Mas uma comprinha aí de certa maneira interessante, ok? Aí o stopzinho aqui embaixo, né? Porque tem a possibilidade dele tentar subir, não conseguir, deixa um topo descendente e volta para a tendência principal que é de baixa, né? E aí por isso que o stopzinho aqui embaixo. BIF 3, cara, não vejo nada, tá? O papel até chegou próximo da região da onde a gente comentou que seria para finalizar ou fazer uma saída parcial. O papel chegou lá próximo, já perdeu força, que foi desse nível, e tá agora já próximo da região de fundo de novo. Eita. Totalmente fraco, tá? O papel, muito fraco mesmo, não vejo nada para fazer. Vamos 3 também não tem absolutamente nada para fazer, papel totalmente congestionado, nada, nem compra nem venda. Cirela também não vejo nada, deixa corrigir. Chegou no ponto principal de resistência, vamos ver se consegue consolidar um fundo aqui nessas regiões dos 21, para depois tentar armar um pivô de alta e romper essa congestão toda aqui dos 22,80 e aí abre espaço para buscar os 24,90, tá? Mas por enquanto assim não tem nada que me agrade no papel também não. E DIR 3, mesma situação, também não tem nada, o fechamento de ontem não me agradou, um engolfo de alta, um engolfo de baixa, perdão, em cima de um ponto de resistência não me chama atenção de maneira alguma, tá? De maneira alguma, olha. Vamos ver o OBV. O BV inclinou para baixo. Assim, cara, se fosse para fazer alguma coisa aqui mais arriscado, porque está em cima da 9, né? Cadê a média? Deu até o 9,1 de venda, olha. Seria venda na mínima e stop na máxima. Tá? Para tentar pegar uma movimentação de baixa. Vamos ver se o semanal está esticado. O semanal está esticado. Tem alvo aqui para voltar até os 29,30, 28,30, que seria só uma correção e tentativa de tentar formar um fundo nessas regiões para depois armar um pivô de alta, se caso a nossa bolsa reage positivamente e traz o viés de maneira geral um pouco mais positivo pro índice como um todo, tá? Mas de fato esse fechamento aqui com engolfo de baixa em cima de uma região de resistência não me agrada, tá? Não me agrada. O que eu queria mostrar, tá, pessoal? As operações que estavam abertas em estudo, que eu zerei hoje cedo, tá? Foi a Auri 3, que a expectativa era levar até a média móvel de 20 aqui do gráfico semanal e depois até a média móvel de 50, né? Cheguei a fazer parcial aqui no estudo, depois encerrei hoje cedo, tá? Eu não lembro quanto é que deu. O resultado do dia ficou 120, mas da posição ficou bem positiva, tá? Enfim, qual foram as outras? Para ver se eu não me estendo aqui, 23 minutos. Caraca. Engie 11 já tinha feito isso antes, né? Já mostrei aqui para vocês. Ai, não lembro, mas vou mostrar outra que tá andando bem, olha, CPLE6, só que essa aqui tá para sair o resultado, eu só não sei quando que é. Lembra que eu comentei com vocês na quinta-feira passada, olha, ela assustou, mas voltou a andar, ó. Deu uma entradinha aqui, eu comentei, com stop aqui embaixo, ó. Ontem ficou que não passava uma agulha, né? Que eu sei que não passava uma agulha, porque se aproximou aqui do stop. E hoje se recupera bem, inclusive entrando aqui um certo volume comprador na média, tá? O alvo aqui em cima 10,65, tá? Ah, outra, RDOR. Essa aqui eu não tinha estudo, mas foi uma que eu mostrei para vocês aqui, olha. RDOR deu stop, né? Deu stop do tradezinho de correção aqui. E só não deu stop do pivô aqui, né? Olha, que é o stopzinho tava aqui embaixo, ó. Mas também já ficou feio. O fechamento de ontem aí não agradou. Movimento bem feio ontem, um engolfo de baixa, depois de tentar romper, tá? Então ficou feio aí também. Beleza? Bom, vou ficando por aqui para não estender muito. Espero poder ter ajudado vocês com o conteúdo até aqui. Desejo a todos um bom descanso. Fiquem aí com Deus e até o próximo vídeo.